Olá pessoal, cá estou de novo. Tenho andado um pouco afastado de fazer vídeos porque não tenho tido novidades, não tenho soldado a minha Powerwall, nem feito vídeos repetitivos sobre como acumulo energia no Alentejo com as células 18650, produzindo essa mesma energia verde com os meus painéis solares. Como vocês já viram na descrição deste vídeo e até mesmo no novo banner do canal, eu criei um blog. Esse blog é sobre energia limpa, onde eu mostro como nós podemos, de uma forma segura ou minimamente segura, consoante toda a aprendizagem que eu tive, nós podemos então testar as células 18650 que reciclamos dos computadores. Convido-vos a irem ao blog, convido-vos a registarem-se no blog. Quem se registra no blog tem acesso a toda essa informação, seja ela informação escrita, seja uma seleção de vídeos que eu fiz para vocês, em que eu espero que vos facilite na compreensão de como podemos então testar as células 18650, mas principalmente fazer as nossas baterias de uma forma segura, tendo em conta sempre essa mesma segurança. Daí eu vos dizer que convém testar cada uma das células 18650 que nós reciclamos, mesmo aquelas que se encontram acima dos 2,5 volts e que estão dentro da voltagem aceitável para uma célula 18650, e é então importante para mim explicar-vos isso. Mas o intuito do vídeo de hoje é mostrar-vos. Eu já vos mostrei vários step-ups, eu não sei se vocês conseguem ver. Isto é um DC-DC, um conversor DC-DC, e ele impulsiona a tensão e permite-nos regular o número de amperes. Se vocês virem, eu vou tentar fazer um zoom aqui à imagem, nós temos uma saída, e nesta saída nós podemos ter até 83 volts. Ou seja, estes capacitores e todo este conjunto de componentes bem mais, como é que eu ia dizer, bem mais compostos do que todos os outros step-ups que eu já tenho. Eles dizem que eu consigo converter uma voltagem de 12 volts até 1500 watts, ou seja, esta borda debita até 20 amperes, supostamente, segundo o fabricante, e pode produzir até 83 volts. Ou seja, no máximo, nós podemos ter uma saída de 83 volts e de 20 amperes. Mas tal como eu já vos falei nos outros step-ups que eu comprei e que já queimei, ou seja, eu tenho várias soluções destas, tenho algumas pequeninas que fornecem até 4 amperes, tenho outros que fornecem até 9, e qualquer um desses eu já os queimei. Isto porquê? Porque eu tenho em mente fazer o quê? Eu já vos mostrei a bateria 3S, que é aquelas que eu tenho mais baterias feitas, e a bateria 4S. Quando eu vos expliquei que é melhor nós termos no nosso sistema fotovoltaico uma bateria 4S, isso significa que nós numa bateria 4S conseguimos aproveitar a proximidade entre as tensões, ou seja, se nós temos 15 volts ou os 12 de voltagem nominal numa bateria 4S, nós conseguimos produzir mais facilmente os 220 com o nosso inversor. Eu já vos expliquei também que no controlador solar PWM que eu tenho é mais fácil nós colocarmos a carregar uma bateria 4S, tendo em conta que ela totalmente carregada vai aos 16,8 volts, e então o que vai acontecer é que o nosso controlador solar, quando atingir os 14.4, vai parar de carregar esta bateria. Aquilo que nós depois podemos fazer é utilizar então um step-up que vai aumentar a voltagem de uma bateria 3S ou 4S até, e nós podemos então incrementar a tensão. Uma das soluções para as quais eu pretendo utilizar esta solução, que é uma solução muito mais potente do que todas as outras que eu tinha alguns step-ups de 75 watts, tenho uns de 300 watts que eles fornecem até 9 amperes, esses que eu vos estou a falar, mas qualquer um deles a transferir energia entre uma bateria, uma 3S e uma 4S, eu já os queimei. Porquê? Porque nós vamos estar
a incrementar tensão para esta bateria, e à medida que a tensão desta baixa, o nosso step-up vai puxar mais amperes da bateria mais fraca para que estamos para conseguir fornecer tensão e o número de amperes que nós desejarmos à nossa bateria superior. Portanto, aquilo que eu vos quero explicar é, se vocês tiverem uma bateria de 36 volts, por exemplo, que será esta mais pequena, e uma bateria de 60 volts, o número de amperes que nós vamos retirar desta bateria para atingir com o nosso step-up a voltagem de uma de 60 é um número de amperes muito elevado. Então nós temos que ter em conta, com os step-ups, o número de amperes que vamos retirar da nossa bateria. Tendo em conta que este step-up, como eu vos disse, é um step-up de 1200 watts, como vocês podem ver aqui, e 20 amperes, eu consigo carregar com uma bateria entre os 12 e os 24 volts, consigo produzir até 83 volts, como eu vos estava a dizer. E então, se eu tiver uma bateria entre os 8 e os 60 volts, como vocês podem ver aqui, eu posso produzir entre 12 a 83. Mas aquilo que eu vos estava a explicar agora mesmo é que nós, para conseguirmos produzir 83, temos que ter uma bateria aproximadamente entre os 40 e os 60 volts. Isto porquê? Porque se nós quisermos converter 12 volts para os 83, o número de amperes que nós vamos retirar da nossa bateria, que tem 12 volts, é um número de amperes muito grande para produzir esses 83 volts. Então é importante para mim explicar-vos que quando vocês compram um step-up ou um step-down, mas mais no caso do step-up, convém que nós tenhamos em conta a transferência de energia que vamos fazer entre baterias, porque é esse o principal intuito que eu tenho relativamente aos step-ups. Eu estou-vos a falar disto hoje e estou-vos a mostrar esta imagem no computador por uma única razão. Aqui, eu não sei se fui burlado ou não, pelo vendedor do AliExpress que me vendeu esta solução. A loja é Good Idea Store e então eles têm uma avaliação de 98% positiva, o que significa que para mim eles são um bom vendedor, ou seja, um bom fornecedor de equipamentos, tendo em conta que não falham no envio das encomendas, mas no meu caso algo falhou. E então eu vou-vos mostrar o quê? Aqui está a caixinha que vem com o meu step-up, diz aqui os 1200 watts e algumas letras chinesas que eu não percebo. Como vocês podem ver, este é o step-up que veio. E como vocês podem ver aqui também, existem algumas diferenças. Nós temos uma saída verde de energia, vou virá-lo ao contrário para vocês verem. Temos então, como eu vos estava a dizer, a saída de energia, que pode ir até aos 83 volts, mas se vocês repararem, existem diferenças entre o meu e este que está aqui publicitado. Então, o que acontece é que na entrada, eu tenho duas entradas para baterias, para fornecer então o step-up e dar uma tensão superior. Como vocês veem aqui, eu consigo controlar a carga da bateria, ou seja, a partir do momento em que eu selecionar aqui uma tensão e esta bateria que está a fornecer energia atingir essa tensão mínima, ele irá deixar de produzir então a tensão de saída que nós programamos. Neste caso aqui temos outro potenciómetro e este potenciómetro permite-nos regular o número de amperes e nós podemos regular esse número de amperes desde 1 ampere até 20 amperes, segundo o vendedor. No caso aqui temos então mais um tripode destes que serve então para regular a tensão de saída. Ao contrário de alguns step-ups que eu já vos mostrei, este não tem um display, mas nós podemos controlar isso com um multímetro, testando a saída, vendo a entrada, regulando então a tensão mínima que a nossa bateria pode baixar, a bateria que fornece energia, o número de amperes, como vos disse, e a tensão final. Mas, como vos estava a dizer, existem diferenças entre este e o que eu recebi. Neste caso aqui, nós temos três entradas de tensão, ou seja, poderíamos ligar 3 baterias, e neste caso nós só temos 4 entradas, ou seja, só podemos ligar 2 baterias, tendo em conta que temos o polo positivo, polo negativo, polo positivo, polo negativo.
E aquilo que eu vos queria dizer também é que no caso da imagem que nós temos aqui, temos dois fusíveis, aqui temos um outro, que é um fusível diferente. Neste caso aqui, estes fusíveis eram de 10 amperes e neste caso aqui eu tenho um fusível de 30 amperes. Aquilo que me foi respondido pela pessoa que me forneceu esta solução, que trabalha para a Good Idea Store, é que este é um step-up mais evoluído, tendo em conta que muitos dos fusíveis desta solução eles quebravam, ou seja, pronto, a tensão quando mais elevada iam queimar então os nossos fusíveis estes que fazem a proteção de todo o nosso circuito. Neste caso aqui, o que me disseram é que substituíram nesta solução mais recente este fusível, ou seja, estes dois fusíveis de 10 amperes cada um, por este 30 amperes. Eu não sei se isso é verdade ou não. Esta solução foi-me mostrada por um subscritor, um amigo também, e esse amigo, o Carlos, falou-me deste step-up precisamente para nós podermos incrementar tensão de uma bateria de 12 volts para uma bateria 4S que carregada não vai passar, como vos disse há pouco, dos 14,4 volts, mas ela pode ir até aos 16,8. Tendo em conta que o nosso inversor ele funciona até aos 15, aquilo que nós podemos fazer é utilizar uma bateria 3S ou outra 4S e utilizar essa 4S para incrementar tensão nesta outra, levando aos 15 volts, de forma a optimizarmos a voltagem que podemos utilizar com o nosso inversor. É então para mim uma boa solução que me vai permitir então ligar aqui duas baterias 3S e incrementar uma tensão para uma bateria 4S, que poderá então ir aos 15 volts para ser utilizada com o meu inversor de 12 volts, que funciona entre os 10 e os 15 volts, como eu já vos falei. Mas voltando a esta solução, como vocês podem ver, nós temos um dissipador de calor, um heat sink, muito grande, ou seja, temos uma forma de arrefecer toda esta solução muito grande, tendo em conta o número de watts que ela pode produzir, ou seja, 83 volts de máximo e 20 amperes de máximo também, que dão cerca de 1200 watts publicitados pelo vendedor. Eu ainda não testei esta solução. Primeiro eu questionei o vendedor do porquê das diferenças. A resposta que me deu é que este é o mais atual e este é o mais antigo. Eu gostava de saber, seja com o Carlos que me mostrou esta solução e me falou dela para carregar as baterias 4S, seja com alguém que também já usa esta solução, porque eu tenho em mente encomendar mais algumas soluções destas. Isto porquê? Porque se nós podemos incrementar a tensão, eu tenho uma outra utilização para este step-up, ou seja, para este conversor DC-DC. E o que eu tenho em mente será utilizar este mesmo conversor para incrementar a tensão que eu forneço à minha trotinete elétrica. Em média, a minha trotinete elétrica ela usa 20 amperes. Então o que eu vou fazer é mandar vir duas soluções destas, ligá-las à bateria, seja uma bateria de 36 volts ou uma bateria de 48 volts, e incrementar então a tensão com estas duas soluções, colocar os dois em paralelo, ligar então uma bateria a este e outra bateria àquele, e depois ligá-los em paralelo de forma a poder fornecer 40 amperes. Dessa forma, aquilo que eu pretendo será aumentar a tensão que é levada ao meu controlador da trotinete elétrica e mantendo essa mesma tensão constante, ou seja, de forma a não ter percas quando a bateria já está mais fraca. Vou ter algumas percas em calor quando estou a produzir essa mesma energia, mas a tensão vai se manter sempre a mesma para o controlador, o que irá optimizar a performance da minha trotinete elétrica. Mas como vos estava a dizer, nem tudo no AliExpress ou em outro site qualquer é linear. Por vezes podemos receber as nossas encomendas danificadas, não é o caso desta, mas por isso simplesmente a diferença entre este step-up e este é enorme. Vocês podem ver na própria entrada, no fusível que protege todo o nosso circuito. Aqui também tínhamos uma forma de regular se a bateria era de 12 até 20 volts e depois dos 20 aos 60. Neste caso já não temos essa solução. Temos, como disse o vendedor, muitos mais chips aqui deste lado
não me parece grande a diferença, mas ele diz que esta é a solução mais recente e mais fiável. Eu vou então testá-la mais para a frente, vou incrementar tensão entre duas baterias, uma bateria 3S e uma bateria 4S. Eu penso que a diferença de voltagem dos 12 para os 16 não é grande e então esta solução ela não irá aquecer. Isso acontecerá no caso de eu fornecer tensões de 58 volts à minha trotinete elétrica, com os dois em paralelo, como eu vos estava a dizer, retirando essa energia de uma bateria de 36 volts ou até mesmo de 48 volts, porque vou estar a fazer um incremento de tensão muito superior. É como eu vos disse, seja com este step-up ou com qualquer outro, temos que ter em atenção o número, a tensão que vamos fornecer à bateria, o número de amperes que vamos fornecer à bateria, por isso é importante nós podermos regular a tensão e os amperes também, e é por isso uma boa solução, penso eu, se realmente ela fizer o que diz e se realmente esta for a versão mais recente, como me disse o vendedor também. Espero então que tenham gostado deste unboxing e deste vídeo. Eu vou fazer então alguns testes a posteriori com esta solução. Já encomendei mais dois. Ele custa cerca de 15 euros. Esta versão. Eu já vi esta outra versão nesses valores também. Por isso até acredito no vendedor da Good Idea Store relativamente a que esta seja uma nova versão desta antiga. Mas aquilo que eu lhe disse foi, então coloca a fotografia da versão nova, para não estar a enganar ninguém. Espero então que tenham gostado deste vídeo. A posteriori vou então fazer a review desta solução e ver se ela realmente faz aquilo que diz e se realmente me irá servir para carregar as baterias, o resto das baterias 4S que eu irei fazer para o meu sistema fotovoltaico no Alentejo. Espero então mais uma vez que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, coloquem gosto. Vão também ao meu blog, inscrevam-se porque lá conseguem uma consulta mais focada nas células 18650. Fui!